meus queridos amigos da Paróquia de Santo Antônio de Pádua. É com mais alegria que estamos aqui para mais um programa Identidade Católica. Uma alegria receber você aqui para continuarmos no nosso objetivo de nos aprofundarmos na fé da Igreja, na fé dos apóstolos. Agora convido vocês a iniciarmos com a nossa oração de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Aparecida, rogai por nós. Santo Antônio, Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, meus queridos. Vamos então iniciar o nosso encontro de hoje, não é? A nossa edição de hoje do nosso programa, e lembrando sempre equipados com o Catecismo da Igreja e a Sagrada Escritura, nosso escudo e a nossa espada da fé, tá bom? Lembrando sempre disso, não se esqueça. Então vamos lá. Semana passada nós havíamos apresentado aqui que o homem é capaz de Deus. O homem ele é capaz de Deus porque Deus, lá em Gênesis 1:27, Deus, quando criou o homem, criou a sua imagem e semelhança. E com isso o homem já tem dentro dele, da sua natureza, o desejo intrínseco no seu ser, né, de buscar a felicidade e buscar o sentido da sua vida, para que ele possa se tornar completo. E, naturalmente, o homem, quando descobre o sentido da felicidade e da vida, ele encontra isso em Deus. Deus que é a fonte da verdade, Deus que é a fonte do conhecimento da vida. Então aprendemos as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, da prova da existência de Deus. Aprendemos, né, que a Igreja ela sempre busca argumentos racionais, né, que possam ajudar a provar a existência de Deus. Apesar de que eles são sempre incompletos, porque o nosso Deus é um Deus que é revelado. E a revelação parte do pressuposto da fé e não da ciência ou da razão. Mas mesmo assim a Igreja busca isso, porque a Igreja sempre teve o objetivo de fazer o diálogo entre fé e razão, para mostrar para as pessoas aquilo que São Pedro nos ensina na sua primeira carta, né? Precisamos dar aos outros as razões da nossa fé. Porque se não for assim, a gente não dialoga com a ciência, com a sociedade, a gente não evangeliza e não mostra para os outros que a nossa fé é uma fé coerente, né? Poderiam ser tratados como fanáticos, tá certo? Então hoje nós vamos dar continuidade, como já falando dos argumentos racionais, hoje nós vamos falar da revelação de Deus, não é? Capítulo 2 do Catecismo da Igreja, não é? Deus vem ao encontro do homem, a partir do parágrafo 50, ou seja, se todas as religiões do mundo representam esse esforço do homem de tentar se elevar até Deus, e por isso são chamadas religiões naturais, é o homem que se esforça para tentar alcançar Deus. Há o cristianismo, e não só o cristianismo, né? O judaísmo e o islamismo, que são as 3 religiões monoteístas e religiões que nasceram de Abraão, são chamadas religiões reveladas, ou seja, religiões que fazem um movimento contrário, né? Que pregam o contrário. Não é o homem que se eleva até Deus, mas é Deus que desce do céu e vem ao encontro do homem e revela o seu mistério, a sua face para o homem, tá certo? Então vamos dar início à nossa leitura. Parágrafo 50. Mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza a partir de suas obras.
Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Foi o que acabamos de dizer, né? Os argumentos da razão humana seriam insuficientes para conhecer a Deus. Por isso precisamos completá-los e aperfeiçoá-los por meio de tudo aquilo que a revelação nos deu, por meio de tudo aquilo que Jesus e os apóstolos nos passaram sobre Deus. Agora, artigo 1º, a revelação de Deus. Número 1, Deus revela seu projeto benevolente. Primeira coisa, o que significa a palavra revelação? Revelação vem do latim revelatio, que significa tirar o véu, ou seja, fazer aquilo que está escondido aparecer e ser conhecido. Aquilo que antes era escondido, agora é conhecido. Tirar o véu. Isso é revelação. Então vamos lá. Número 51. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Essa citação é tirada da Dei Verbum número 2. Então vejam bem, queridos. Para o nosso encontro de hoje e para os outros próximos 2 encontros, eu sugiro a vocês que façam em casa a leitura complementar da Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, Dei Verbum. É a Constituição Dogmática que fala sobre a Sagrada Escritura e sobre a Divina Revelação. E como que a revelação divina é transmitida aos homens. Tá certo? Então faça essa leitura complementar em casa. Continuando, número 50, parágrafo 52. Deus, que habita uma luz inacessível, 1 Timóteo 6,16, quer comunicar sua própria vida divina aos homens, criados livremente por Ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo, bem além do que seriam capazes por si mesmos. Número 53. Este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem, prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural, que faz de si mesmo, e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Então, o que essa primeira parte do catecismo ela traz para nós? Primeiramente, brotou do desejo de Deus essa vontade de se revelar ao homem. Por quê? Por amor. Para tirar o homem da ignorância e levar o homem para a luz. Fazer o homem ter essa graça, essa grande graça, de conhecer a Deus face a face. De conhecer os planos de Deus para a sua vida. E assim poder ser feliz. Então, revelar, quando Deus toma a decisão de se revelar ao homem, primeiro é para conduzir o homem à felicidade. E, conduzindo o homem à felicidade, essa felicidade vem junto com a salvação eterna. Porque revelar é salvar. Não há como pensar em Deus se revelar a si mesmo ao homem e não ao mesmo tempo apresentar ao homem o seu plano de salvação para a humanidade. Tá certo? E o que mais nos prova, o que mais nos mostra é isso, que se revelar é também salvar, porque tira o homem da ignorância e faz conhecê-lo, e o faz conhecer a Deus, Então podemos dizer que quando Deus se encontra com o homem, quando o homem tem o seu encontro com Deus e Deus se revela para o homem, Deus então ele apresenta uma proposta, que é o seu plano de vida, de amor e de salvação para cada um de nós. E espera de nós, obviamente, uma resposta. E essa questão da resposta que nós oferecemos a esse plano de amor de Deus por nós, nós vamos ver mais à frente. E uma outra coisa que apresenta aqui para nós é que essa revelação divina, ela foi sendo apresentada paulatinamente, ou seja, ela foi sendo apresentada aos poucos na história da humanidade, na história da salvação. Justamente por quê?
Pensem bem, meus queridos, Deus ele é tão grande, tão imenso, né, que ele não cabe nos nossos esquemas mentais. Deus não cabe na nossa cabeça. Então, não adiantaria de nada ele se revelar por inteiro, dizer tudo o que ele é e tudo o que ele espera de nós, e nós não darmos conta de absorver isso tudo. Ficarmos, como diz o outro, boiando. Por isso que a revelação divina ela se apresenta na história de forma econômica, se apresentando aos poucos. E daí a gente fala em economia da salvação. O que é a economia da salvação? É a revelação e a salvação de Deus que se apresentam na história da humanidade aos poucos, de uma forma pedagógica, né? Apresenta um pouco de compreensão aqui, deixa o homem caminhar e desenvolver aquela compreensão e mais à frente apresenta mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E aí então, né, tendo entendido isso tudo aqui, nós partimos para a segunda etapa desse estudo de hoje, que é falarmos das etapas da revelação. Falar das etapas da revelação nos faz lembrar de duas expressões famosas. Uma vem de São Justino Mártir, do século II. São Justino dizia que o Verbo de Deus, em sua infinita bondade, quando criou todo o universo, o Verbo de Deus é o Filho, é Jesus. Quando em sua infinita bondade, quando ele criou o universo, ele espalhou sementes da verdade, sementes da sua verdade no mundo, de tal modo que todos os homens e todas as culturas e religiões apresentam algum vestígio, alguma semente, não é, que apontam para essa verdade que é Cristo. Todas elas apontam em alguma coisa para essa verdade plena que é Cristo nas nossas vidas. Tá certo? E por isso mesmo a gente fala de etapas da revelação, né? Assim como na história do povo de Israel teve essas etapas da revelação, né, Deus também colocou em todas as culturas sementes da sua verdade. Ou seja, é como se a gente pudesse dizer assim que o Espírito Santo, né, Deus ele age por meio da sua igreja, mas o Espírito Santo perpassa em todas as culturas. Porque quando uma cultura ou uma religião pregam e ensinam a caridade, o amor e a verdade, ou quando alguém pratica a verdade e a caridade, isso é ação do Espírito Santo, não pode ser ação de outro, tá certo? E uma outra frase que nos lembra sobre essa questão das etapas da revelação vem de São Clemente de Alexandria, que nos dizia o seguinte, que a filosofia grega e a antiga aliança dos judeus, o Antigo Testamento, né, são como que dois rios que confluem e desembocam num oceano infinito que é a revelação divina revelada em sua plenitude por Jesus Cristo. Olha só que riqueza, né? A revelação foi dada aos poucos na história. Quando Jesus veio, ele nos deu a revelação por completo. Vamos ver na frente por quê. Então vamos agora para a segunda parte, as etapas da revelação. A primeira etapa da revelação constitui-se da criação do homem e da mulher. Números 54 e 55. Fala aqui para nós, nesses dois números, que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não só para que pudesse buscá-lo por conta própria e conhecê-lo por conta própria, por sua própria razão. Mas também porque se ele não criasse o homem à sua imagem e semelhança, Deus não poderia se apresentar e dialogar diretamente com o homem. Então, o fato de Adão e Eva, lá no início no paraíso do Éden, e os profetas do Antigo Testamento, né, tiverem tido contatos direto com Deus e dialogado diretamente com Deus, isso só foi possível porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, para que assim pudéssemos dialogar com Ele e vice-versa. Tá certo? Então, a primeira etapa da revelação é essa.
quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e há ali os primeiros diálogos entre Deus e os nossos primeiros pais. Porém, logo em seguida veio o pecado original, né, que dificultou esse diálogo entre Deus e os homens, né, atrapalhou um pouco o processo da revelação, mas não impediu. Porque Deus, em sua infinita misericórdia, nos garantiu que tivéssemos a salvação e a revelação perenes, né, invioláveis até os dias de hoje. Ou seja, não foi rompida o processo da revelação nem da salvação. Deus continuou com sua infinita misericórdia perpassando a salvação e revelação por toda a história da humanidade. A prova disso, abram aí, livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Olha só, o que nos diz aqui? Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta, ou seja, a descendência da mulher, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. Ou seja, no momento em que Deus descobre a desobediência de Adão e Eva, ele dá o castigo para o homem e para a mulher. E por último, ele dá o castigo para a serpente. Esse versículo 15 mostra aqui Deus dando castigo para a serpente. E qual é o castigo? A descendência da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Ou seja, a descendência da mulher vai vencer o pecado, o mal e a morte. Então, ou seja, a relação entre Deus e o homem, por sua própria misericórdia, pela misericórdia de Deus, ela não foi rompida totalmente. Logo, a revelação e a salvação permaneceram na história da salvação. Prova disso nós temos a segunda etapa da revelação no Antigo Testamento, que é a aliança de Deus com Noé, dos números 56 ao 58. Essa aliança de Deus com Noé nos mostra o quê? Que Deus tinha, entre aspas, se arrependido de ter criado o homem, porque ao entrar a corrupção do pecado original, a criação por inteira ficou corrompida. Então Deus precisava fazer alguma coisa. Foi aí que Deus então decidiu enviar o dilúvio, para lavar a terra inteira de todo pecado e assim haver uma recriação do mundo, do universo. Que é quando, acabando o dilúvio, Noé com os seus filhos, com a sua família, sai da arca para repovoar a terra de seres humanos e os outros animais que foram protegidos repovoarem o planeta de todos os seres vivos. Então houve ali uma recriação. Então, ou seja, e o sinal de Deus, de aliança de Deus com Noé e com a sua descendência, é marcado pelo arco-íris, que pega todo o horizonte, mostrando que Deus permanece fiel à sua promessa de não mais destruir o mundo com as águas. Então aqui Deus estabelece essa aliança com Noé, mostrando para Noé que a sua descendência, a descendência de Noé, será bendita. Deus promete salvar todas as nações por meio dessa aliança dele com Noé. Isso a gente pode ilustrar bem claro, porque como só Noé sobreviveu e a sua família, os seus 3 filhos repovoaram a terra, que segundo a tradição judaica, Sem gerou os semitas. Quem são os semitas? Os povos amarelos, os povos da Ásia, de modo especial os judeus. Cã gerou os etíopes. Quem são os etíopes? São os negros que povoaram a África. E Jafé deu origem aos povos brancos da Europa. Depois a gente segue para a terceira etapa. Vamos percebendo como a revelação ela é pedagógica, ela vai acontecendo aos poucos, ela é econômica.
Terceira etapa da revelação. Deus escolhe Abraão, né? Números de 59 a 61. Deus escolhe Abraão e a partir de Abraão ele elege o seu povo. Por meio de Abraão, Deus escolhe o seu povo que ele elegeu, né? Ou seja, ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa e vai para a terra aonde eu vou te mostrar. Porque de ti sairá uma nação mais numerosa que as estrelas do céu e as areias da praia, né? E aí ele muda o nome de Abrão para Abraão, que significa justamente isso, pai de muitas nações. Ou seja, por meio de Abraão, Deus estabelece esta aliança com ele, né, mostrando que todas as nações da terra serão abençoadas por meio da descendência de Abraão. E que descendência é essa? Essa descendência que foram os judeus, mas não só os judeus, né? Todas as três religiões monoteístas, elas descendem de Abraão, né? O filho bastardo de Abraão, que é o filho dele com a escrava Agar, Ismael, deu origem aos árabes. E os árabes deram origem à religião dos muçulmanos, né? E o filho da promessa, que é o filho com a sua esposa Sara, Isaac, deu origem aos judeus. E do judaísmo nasceu o cristianismo, uma vez que Jesus era judeu. Então Deus promete abençoar todas as nações por meio da descendência de Abraão. Então a gente vê aqui, né, olha só como que a revelação divina ela está evoluindo, tá certo? Então a gente percebe aqui que Abraão é o depositário dessa bênção de Deus. E ele transmite isso para os seus descendentes, né, os israelitas. Porém, não é, essa bênção ela é estendida e ampliada a todas as nações, como está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 5 e 12, versículo 3. E como que essa bênção é estendida a todas as nações? Aí a gente vai entender quando a gente entrar na vinda de Cristo. Cristo veio para estender essa bênção de Abraão a todas as nações, não é? Permitindo que afirmando que todos os povos da terra, por meio dele e da sua cruz e da sua ressurreição, se tornam descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Então, o Antigo Testamento dá passagem ao Novo Testamento. No Antigo Testamento nós tínhamos o povo de Deus, que era o povo eleito de Israel. No Novo Testamento nós temos o novo povo de Deus, que é quem? Todos os filhos da igreja. Todos os membros da igreja são o novo povo de Deus. Todos aqueles que abraçam a fé em Jesus Cristo. E por último, nós temos a última etapa aqui da revelação pedagógica no Antigo Testamento, que é quando Deus forma o seu povo de Israel, né? Por meio de Moisés, retira o povo da escravidão do Egito e aos pés do Monte Sinai, ele elege aquele povo para ser o seu povo. E ele para ser o Deus daquele povo. E esse pacto, essa aliança é selada pelos 10 mandamentos, entregues nas 2 tábuas. Porém, meus irmãos, né, a gente percebe que toda essa revelação que é pedagógica, ou seja, em etapas, que é apresentada no Antigo Testamento, ela ainda é incompleta. Ela vai se tornar plena e perfeita com a vinda de Cristo. Então, assim como Moisés e todos os patriarcas e profetas do Antigo Testamento são sombra da verdadeira imagem de Deus, que é Cristo, assim também as mulheres do Antigo Testamento, Rebeca, Débora, Sara, Judite, Ana, são sombra da grande mulher do Novo Testamento, da Nova e Eterna Aliança, que é Maria. Como também a aliança provisória do Antigo Testamento dá lugar à aliança definitiva do Novo Testamento em Cristo Jesus. Mas é claro, os judeus ainda podem se salvar pela antiga aliança, porque Deus não se arrepende daquilo que ele faz. E então aqui a gente dá entrada, não é, ao último ponto deste nosso encontro,
deste nosso encontro, nosso programa de hoje, que é o terceiro ponto: Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação, que pega do parágrafo 65 ao 67 do Catecismo. E eu convido vocês a abrirem a Palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1, versículos do 1º ao 4º. Tá certo? Vamos nós. Hebreus, capítulo 1, versículos do 1º ao 4º. Essa passagem aqui resume para nós tudo o que é a revelação divina, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Versículo 1. Muitas vezes e de diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Tão superior aos anjos, quanto excede o deles o nome que ele herdou. Ou seja, o que essa passagem traz para nós? Que de muitas maneiras, de muitos modos, Deus revelou revelou a sua face, né? Revelou a sua identidade e a sua vontade para os homens. Como? Falando por meio dos patriarcas e depois por meio dos profetas. Mas isso foi no Antigo Testamento. E essa revelação ela era incompleta por quê? Porque Deus falava com um intermediário, que era um homem, e este passava para o povo. E como nós já falamos no encontro anterior, que a mente humana ela é limitada, né? Estes homens não eram capazes de absorver tudo. Então Deus foi preparando por meio dos patriarcas e profetas, terreno fértil para a chegada do Messias, do seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que este pudesse nos dar a revelação de forma completa. E por que Jesus ele é o mediador e a plenitude da revelação? Porque ele é quem faz essa ligação, essa ponte perfeita entre os homens e Deus. Porque ele é aquele que traz a revelação na sua totalidade. Porque ele não é um mero homem que é mensageiro de Deus para trazer a vontade de Deus para os homens. Ele é o próprio Deus, que assume a nossa carne, a nossa natureza humana, e com isso realiza o seu objetivo de nos revelar toda a vontade de Deus. E aí que eu recordo aqui de uma coisa interessante para falar para vocês. Se perguntem, se Adão e Eva não tivessem pecado, Jesus teria vindo ao mundo mesmo assim? E aí, sim ou não? Bom, a teologia, agora que você já pensou um pouquinho, a teologia vai nos mostrar que Jesus teria vindo ao mundo do mesmo jeito. Primeiro porque para Deus não existe essa coisa de si, de condição. Deus não erra, Deus faz e pronto. Deus não se arrepende de nada, não coloca condição em nada, porque Ele é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Tem as catequeses das igrejas da Síria do século IV que mostram isso para nós. As catequeses em pintura nas paredes das igrejas, né? Em uma dessas pinturas mostrava Deus cria Adão, acorda Adão do seu sono profundo e Deus, então, a primeira coisa que Deus faz Adão ver é uma visão. Ele mostra uma visão e pergunta: Adão, o que você está vendo? E Adão diz assim: Senhor, eu estou vendo um homem justo no alto de uma colina sendo crucificado no meio de dois ladrões. Ou seja, para mostrar para nós que Jesus viria do mesmo jeito. Não existe essa coisa de si, porque Deus não erra. Seus planos são perfeitos. E segundo, que Jesus viria do mesmo jeito, mesmo que Adão e Eva não tivessem pecado, porque Ele não veio só para a remissão dos nossos pecados e nos dar salvação, nos remindo dos nossos pecados. Ele não veio só morrer na cruz para nos redimir dos nossos pecados. Mas Ele veio primeiramente para revelar
o mistério da Santíssima Trindade. Então, mesmo que a humanidade não tivesse pecado, ele viria do mesmo jeito, porque era a sua missão vir ao mundo para revelar para o ser humano, para os anjos e para toda a criação quem é Deus. Que até então nem mesmo os anjos, as criaturas mais perfeitas, conheciam a Deus plenamente. E isso nos foi dado a conhecer por meio de Jesus. Então, podemos dizer que Deus disse tudo a seu respeito por meio do seu Filho? Podemos, né? Porque Jesus, ele é mediador e plenitude da revelação, ou seja, ele é o Deus que se revela e é o Deus revelado. E aqui, só para a gente encerrar, vou ler para vocês aqui os números. Vou ler aqui para vocês o número 67. Olha só, prestem bastante atenção, que é muito importante. Número 67, parágrafo 67, página 32. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, e algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso comum dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. Então vejam bem, primeira coisa, a questão dos sonhos. Muitas pessoas perguntam aos padres: padre, eu sonhei com isso, me deixou preocupado, não sei o quê. Não se preocupe com os sonhos. Primeiro, que a nossa vida está nas mãos de Deus. E se ela está nas mãos de Deus, a gente não precisa se preocupar com nada. Segundo, que você não precisa acreditar naquela coisa de interpretação de sonhos, que precisa interpretar esse sonho, que esse sonho está querendo dizer alguma coisa sobre o meu futuro. Não, tem nada disso. Mas e José do Egito, que interpretava os sonhos do faraó? O profeta Daniel, que interpretava os sonhos da Nabucodonosor? Veja, até ali a revelação plena não tinha acontecido. Foi por meio de Jesus, e até a morte do último apóstolo, São João, que foi dado todo o conteúdo da revelação divina. Tudo que precisava ser revelado aos homens já foi revelado. Então, não precisa se preocupar com sonhos, porque eles não têm nada para revelar ou acrescentar na sua vida. Você pode até, por meio de um sonho que você teve, querer ficar mais alerta com alguma coisa que vai acontecer para frente, tudo bem. Mas não achar que isso vai modificar algo de essencial na sua vida, ou que vai acrescentar alguma coisa com relação à fé e à sua salvação. Não vai. Pode ficar tranquilo quanto a isso. E a segunda coisa, isso, se alguém quiser, depois pesquise Santo Ambrósio, o que Santo Ambrósio fala sobre os sonhos, que deixa mais claro ainda. E a segunda coisa que fala aqui para nós é sobre as revelações privadas. Em toda a história da Igreja, tivemos várias revelações privadas, aparições de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo e de outros santos. Então, nós somos obrigados a acreditar nessas revelações? Não. Nenhum cristão é obrigado a crer em alguma revelação privada. A única revelação que nós somos obrigados a crer, como bons cristãos, é na revelação pública, ou seja, a revelação dada por Cristo e pelos seus 12 apóstolos. Tudo isso que está na tradição oral da Igreja e na Sagrada Escritura, nós somos obrigados a crer, porque é tudo a palavra de Deus revelada a nós. Agora, as revelações privadas, acredita quem quer. Tudo bem que a Igreja ela tem um processo para reconhecer como oficial ou não as revelações privadas. Mas é apenas um reconhecimento oficial para dizer o quê? Essa revelação privada aqui não tem nada de errado nela. Mas mesmo assim, a gente não é obrigado a acreditar. Seja revelação em Guadalupe, em Lourdes ou em Fátima, por exemplo. Não somos obrigados a acreditar. Aí é da fé de cada um.
Agora, quando a igreja diz, essa revelação aqui nós não reconhecemos como oficial, né? É porque naquela revelação alguma coisa está batendo errado. Ou a vida do vidente, daquele que viu Nossa Senhora ou o santo que for, né? Ou a vida do vidente não é uma vida virtuosa, ele não dá testemunho de vida e de conversão, ou então na mensagem da revelação privada tem algo de errado. Algo que contradiz ou que pretende acrescentar aquilo que Jesus já nos falou como palavra de Deus. Aí está errado. Aí nessas a gente não tem que acreditar mesmo, tá certo? E a última coisa a tratar aqui, ainda no parágrafo 67. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Ou seja, recentemente, do século XIX para cá, por exemplo, tem surgido seitas e religiões que, querendo se passar por cristãs, acabam querendo corrigir a revelação divina dada por Cristo ou acrescentar alguma coisa. Como se tudo aquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram estivesse errado ou incompleto, né? É o caso da Nova Era. A Nova Era tem esse objetivo, não é? De querer aperfeiçoar o cristianismo, querendo dizer que o cristianismo pode ser completado e aperfeiçoado com o pensamento das outras religiões, não é? Ou seja, negando a plenitude da revelação em Cristo. O caso também do Espiritismo, que tentando se passar por cristianismo, mas Espiritismo de Allan Kardec não é religião cristã, tá certo, gente? Porque uma coisa fundamental para ser considerado cristão é crer na ressurreição. Jesus nunca pregou a reencarnação como Allan Kardec pregava. Então o Espiritismo também é outro movimento que tenta se passar por cristão e com isso querer completar a revelação, como por exemplo no caso de pregar o contato direto com os espíritos e a ressurreição, e pregar a reencarnação. Duas coisas que Jesus sempre descartou. Além disso, temos também testemunhos de Jeová, porque os testemunhos de Jeová não são cristãos, eles não creem na Trindade, eles acreditam que Jesus e o Espírito Santo são criaturas, né? Aí se baseiam em João capítulo 14, versículo 28, quando Jesus diz, o Pai é maior do que eu. Só que ali naquela passagem, o que Jesus está querendo dizer com aquilo? O Pai é maior do que eu. Ele está falando que o Pai é maior do que eu porque o Pai é a primeira pessoa da Trindade. Ele é o primeiro. Ele é maior somente porque ele é o primeiro. Mas não que ele seja maior em dignidade que Cristo. São uma só e única Trindade. Então, o Testemunho de Jeová também tem essa questão de querer corrigir o que Jesus nos ensinou. E além disso, por último, nós temos também o caso dos Mormons, ou Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida assim no Brasil, com essa nomenclatura. Eles pregam, por exemplo, como que surgiu essa seita. Século XIX, na Inglaterra, o fundador teve uma visão de São João Batista. São João Batista dizendo para ele que todas as religiões cristãs que existiam no mundo tinham pervertido a mensagem da revelação já nos primeiros séculos. Ou seja, que por quase 2000 anos de história da igreja, não é, a humanidade foi enganada. Porque já nos primeiros séculos, os cristãos perverteram a mensagem de Cristo. E que ele tinha então a missão de reescrever, né, de reapresentar a mensagem de Cristo na sua plenitude e autenticidade. Uma prova de que isso daí é um erro é que sabemos muito bem, como está nos evangelhos, basta vocês lerem o capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. Jesus fala ali bem claro de que Deus constituiu o homem para ter apenas uma mulher e a mulher apenas um homem. O que Deus uniu, o homem não separe. Porque assim foi lá no começo, quando Deus constituiu um homem e uma mulher, para os dois serem uma só carne.
E os mormons pregam a poligamia, né? Hoje eles não fazem mais porque é proibido por lei, mas já foram muito perseguidos no século XIX, principalmente nos Estados Unidos, por pregarem e praticarem a poligamia, acreditar que o homem pode ter até 4 mulheres, por exemplo, né? Eles não falam isso hoje publicamente, mas eles acreditam nisso, né? O que contradiz a Sagrada Escritura. Então, meus queridos, resumindo, era isso que nós tínhamos para hoje. Cristo é mediador e plenitude da revelação. Por quê? Porque Ele é o Deus que revela e ao mesmo tempo é o Deus que Ele é o Deus revelado. Tá certo? Então, até o nosso próximo encontro. E leiam em casa, façam a leitura complementar da Dei Verbo. Vai ajudar bastante. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, uma boa semana e até semana que vem, se Deus quiser.